Então já estamos aqui online e ao vivo, né, na nossa terça-feira aqui na nossa formação online, e também você que está nos assistindo aí no canal do YouTube ou na página do Facebook, né, então estamos aqui iniciando também já a gravação. O encontro de hoje nós vamos abordar aqui a temática, vamos continuar, na verdade, uma temática que a gente começou no encontro passado, onde falamos a respeito de Deus. E naquele primeiro encontro nós apresentamos as formas de negação de Deus. Hoje nós vamos passar para as formas de provar, né, de alguma forma tentar comprovar a existência de Deus. Nosso texto bíblico dessa noite, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, este texto de Hebreus, ele nos leva a entender que a única forma de nós nos aproximarmos de Deus, de nós conseguirmos chegar até Ele, é através daquilo que a gente conhece, então, como a fé teísta. E é isso que a gente vai ver, então, neste encontro. Teísta, aqui a definição, é aquele que acredita em um Deus único, que transcende a natureza e é perfeitamente bom. Então, aqui, nós, que somos cristãos, nós nos identificamos, né, com essa posição teísta, porque nós acreditamos em um Deus único, embora ele seja um Deus único, mas dividido, né, que subsiste em três pessoas. Ele é um Deus transcendente, que transcende a natureza. Então, essa palavra transcendente, dentro da teologia, mostra esse caráter divino, né, a sua onipotência, a sua grandeza, o seu poder, enfim. Então, ele é transcendente nesse sentido de que a natureza não consegue conter ele. Então, nós não somos adeptos da teoria do panteísmo ou do panenteísmo, né, onde a criação e a criatura acabam se misturando. Então, Deus transcende a criação. E também acreditamos que ele é perfeitamente bom. Agora, outras posições religiosas, todos os religiosos eles são teístas, mas nem todos os teístas são cristãos, né? Então, outras posições religiosas também acreditam em um Deus único, que é transcendente, que é perfeitamente bom, mas eles negam que ele seja trino, que Jesus foi o Filho de Deus encarnado, que morreu para expiar os pecados, que ressuscitou e que voltará novamente. Então, esta postura, essa posição de acreditar, né, num Deus trino, que Jesus ele é o Deus que veio à Terra, né, que tomou a forma humana, e fez isso para poder pagar pelos nossos pecados, expiar um pecado original, e que morreu, então, por isso, né, na cruz do Calvário, mas que ele ressuscitou, e por isso ele pôde subir ao céu, né, venceu a morte, ele é o primeiro, as primícias da ressurreição, mas que ele prometeu que um dia vai voltar. Então, se a gente observar aqui, está destacado aqui no slide, né, vocês podem perceber aí, são 5 pontos que são básicos para a nossa teologia cristã. Então, que é acreditar na Trindade, na encarnação de Jesus, na doutrina do pecado original e na expiação, né, na morte vicária de Cristo, na ressurreição e na segunda vinda. Então, todos os teístas que têm essa mesma visão, que defendem essa mesma teoria, então a gente diz que eles são cristãos. E é claro que dentro do cristianismo, isso aqui é algo que é básico, é aquilo que a gente chamaria de ortodoxia. Esse é o mínimo que você precisa para que você seja considerado cristão. Inclusive, há uma frase muito famosa aí que é atribuída ao John Wesley, né, criador do metodismo, onde ele diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade, mas acima de todas as coisas, o amor. É uma frase bem interessante que eu, inclusive, levo dentro da questão teológica, né, que não perder assim muito tempo discutindo, por exemplo, com presbiterianos, com católicos, enfim, né, pessoas com uma visão teológica diferente. Então, eu procuro adotar essa visão do Wesley, de nas questões essenciais nós temos uma unidade. Então, qualquer cristão entende essa ortodoxia, crê, acredita, tem fé nesses 5 pontos aqui. Então, as outras questões são questões que eu diria que são secundárias, muitas das vezes, né?
algumas, outras nem tanto, mas muitas questões que, por exemplo, denominações diferentes discutem, né? Às vezes há divisões dentro de um ministério inteiro por uma questão menor, uma questão pequena, né? Que não é algo assim de doutrinas básicas. Então, nesses casos, a gente deveria aplicar aquilo que o Wesley chama, então, de liberdade, né? E também até a questão do amor, né? De acolher esses irmãos em amor e procurar trazê-los de novo à unidade, né? E caso não seja possível, então, exercermos essa postura de liberdade, né? Mas, basicamente, então, a postura teísta é essa, é acreditar que existe um Deus. E dentro dessa posição, então, né, derivada do texto que nós lemos aqui, de que é impossível agradar a Deus sem fé, a nossa fé, então, ela é a fé teísta. Nós vimos no encontro passado, então, que existem pessoas que discordam dessa postura, né, que discordam desse tipo de visão, e a gente vê que eles partiam, havia lá, inclusive, a escalada do ateísmo, né, que era uma escalada para baixo, né? Saiu do teísmo, vai para o panteísmo, e, aliás, para o politeísmo, né? Depois o panteísmo, o deísmo, enfim, então ia aqueles ismos todos até chegar no ateísmo, então que seria ali o estágio de completa negação da existência de Deus. E eu terminei aquele encontro com essa pergunta. Aliás, o material daquele encontro, né, trazia essa pergunta aqui, eu fiz o print aqui, ó. A pergunta que fica é: podemos provar a existência de Deus? E a resposta é um grande não. Ele é grande demais para a nossa compreensão. Como pode o finito querer compreender o infinito? Ele é imenso demais para caber em nossas categorizações, não pode ser expresso como um teorema que possa ser testado e repetido. Então, essa visão aqui, ela faz parte de uma das perspectivas apologéticas, né? Ah, que buscam, então, explicar, defender a nossa posição teísta, a nossa posição cristã, mas ela não é a única postura. Então, se a gente for observar a pergunta, né, podemos provar a existência de Deus? Eu diria que a melhor resposta ainda seria a resposta assim, depende. Depende o que você chama de prova. Porque se de fato você quiser provar dentro de um sentido científico, né, dentro de um método empírico, então essa resposta aqui ela está perfeita. É impossível você fazer isso. Você, sendo tão pequeno, você, como diz ali, né, o finito querer compreender o infinito. Então, nós não temos essa capacidade. Mas, se, porém, nós estamos falando de provar no sentido de buscar evidências, de buscar indícios, né, provas testemunhais, históricas, documentais, arqueológicas, então há uma grande quantidade dessas provas por aí. E a gente vai ver, então, nesse encontro, algumas delas. Mas antes de nós chegarmos nas provas, então vamos falar um pouco aqui da apologética. Então, apologética é uma palavra que vem do grego apologia, cuja tradução seria defesa. Essa palavra, alguns até erroneamente atribuem a Apolo, como se fosse uma homenagem ao deus grego Apolo. E, na verdade, ela está relacionada ao contexto jurídico da Grécia Antiga, onde já haviam tribunais, né, juízes, e havia basicamente duas expressões ali que eram utilizadas. Quando um réu era acusado, o promotor, né, que seria para nós hoje o promotor, então, ele apresentava a categoria, a palavra grega, então, que significa acusação. E o réu, não havia, então, na Grécia Antiga, a noção do advogado de defesa, né? Então, o próprio réu, ele iria apresentar ali a sua defesa, a sua apologia. Então, a palavra apologia vem desse contexto jurídico. Categoria era acusação e apologia era a defesa que esse réu fazia. Então, a apologética, basicamente, é isso. Trata-se daquelas pessoas que vão demonstrar a verdade da fé, e vão defender a fé dos opositores. E dentro do ramo, então, da apologética, que é as origens da apologética, a gente já vai encontrar dentro da própria Bíblia, então, alguns autores que a gente pode dizer que eles eram apologistas ou apologetas. Paulo, talvez tenha sido aqui dentro do cânon sagrado o primeiro a ter uma postura apologética, quando o livro de Atos nos mostra ele lá na cidade de Atenas, e aí ele vai fazer ali
um discurso, né, apologético, falando, buscando evidências, enfim, né, trazendo comparações ali com as religiões, com a cultura, né, buscando pontos de contato com a cultura dos atenienses, quando ele fala lá a respeito do altar ao Deus desconhecido. Então, aqui nós podemos dizer que é um dos primeiros discursos apologéticos, né, que nós temos. O próprio Pedro, também, no dia de Pentecostes, também podemos dizer que foi ali uma postura apologética, né, quando ele defendeu a fé, fazendo até comparações e trazendo as profecias do judaísmo, né. Então, são exemplos aí de posturas apologéticas. Mas algo que está textualmente falando, que inclusive a figurinha que eu utilizo aqui, né, esta Bíblia e essa espada, está na epístola de Judas, aonde Judas, num dos seus primeiros versículos ali, deixa eu só abrir aqui a Bíblia online aqui, Judas vai utilizar aqui a expressão batalhar pela fé. Então, epístola de Judas, versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, Judas, dentro dessa pequena carta, né, desse pequeno escrito, ele vai fazer aqui uma apologia, vai fazer uma defesa da fé. As epístolas de Pedro também contêm, né, bastante apologias, o João também, quando ele, nas suas epístolas ali, ele está defendendo a verdade da fé contra os ataques dos gnósticos, né? Então, tudo isso aqui são exemplos de apologetas dentro do Novo Testamento. Aí, no decorrer da história da igreja, a gente vai ter a patrística, né, que são os chamados pais da igreja, Justiniano, Irineu, Orígenes, então, aqueles primeiros teólogos, vamos dizer assim, lá do século II, III, IV, V, e esses teólogos, eles estão, então, dentro de um contexto que eles precisam defender a fé e, de certa forma, apresentar a fé também para o império. Eles queriam, de alguma forma, receber ali o favor imperial. Então, eles vão organizar, vão começar a sistematizar, né, surgem ali os primeiros concílios, enfim, então isso tudo começa a ser escrito, né, e eles começam, então, a buscar algumas razões, algumas explicações, algumas evidências, né, evidências históricas, evidências racionais e lógicas, né, alguns buscando até lá dentro do pensamento grego, né, das filosofias gregas, aquilo que procurasse defender, então, a igreja, né, defender a verdade da fé. Então, esses pais da igreja, né, a patrística, eles também são apologetas, entre eles haviam alguns. Aqui nós temos agora um quadro que mostra, então, alguns apologistas modernos. Eu acabei esquecendo de incluir isso no material em PDF, que eu enviei ali para os irmãos, mas depois eu envio o PDF dos slides, né, então, para vocês conhecerem. No encontro passado, nós falamos a respeito de fazer uma lista de livros, enfim, né, então aqui nós temos alguns nomes aqui que a gente pode colocar como sugestão aqui de leitura. Eu vou destacar aqui apenas dois deles, né? Todos eles aqui, muitos deles são bastante conhecidos, mas o C.S. Lewis, ele é um autor que escreve, isso já dentro do século XX, né? Por volta do 1940, década de 40, ele começa ali a sua atuação. E ele, a princípio, ele é alguém que ele é ateu, né? Então ele é uma pessoa que vem do ateísmo, e ele vai ser influenciado pelo segundo aqui, que eu gostaria de destacar, que é o senhor Tolkien, né, o J.R.R. Tolkien, que é o que escreveu a famosa trilogia lá do Senhor dos Anéis. Então, o Tolkien escreve os seus livros, as suas obras, sem uma conotação assim apologética, sem uma motivação apologética. O Tolkien, ele era cristão, né, ele era católico, e ele vai, dentro daquele universo que ele acabou criando lá, né, do Hobbit, enfim, né, do Senhor dos Anéis, ele coloca alguns elementos que nem seriam elementos cristãos, né, ele vai, inclusive, ele chama o seu universo ali que ele criou de um universo de teologia natural, onde tem a existência de um Deus único e a existência de uma teologia natural.
estou procurando aqui, o nome do deus é o Eru Ilúvatar. Eu, particularmente, não cheguei a ler ali todos os livros do Tolkien, mas eu vi os filmes, né? Creio que muitos de vocês também já viram os filmes. Os filmes já são bastante longos, né? Mais de 3 horas cada um. Embora nos filmes seja, claro, uma versão bem resumida, né? E acaba não aparecendo muito essas nuances. Então, o que se sugere, eu destaco esses dois justamente porque nós podemos sugerir, né, que os nossos jovens, enfim, os nossos alunos tenham acesso a esse tipo de obras, que são obras que, de uma forma, assim, talvez até sutil, eles vão alicerçando, né, vão fortalecendo essas bases. E é o que acontece com Lewis, então, ele não tem ali exatamente uma descrição de Deus, uma descrição do cristianismo como um todo, mas ele tem ali essa noção desse Deus, né, desse Deus único, um Deus bondoso, que é o Eru Ilúvatar. Há uma descrição, inclusive, essa eu cheguei a ler, né, da formação do mundo lá de Tolkien, que envolve música, né, como se fosse, como se fossem anjos, né, ajudando esse Deus a criar o universo, é bem interessante e bem poético, assim, né? E é justamente essa influência que o Lewis recebe. O Leonardo perguntou aqui se é o mesmo Lewis das Crônicas de Nárnia, né? E sim, de fato é o mesmo, né? Então a gente percebe que o Lewis ele bebe dessa fonte de fantasia, né? Do mundo de Tolkien, que, como eu disse, não era um apologista num sentido estrito, né? Mas que acabou influenciando então Lewis a chegar até a fé. E ali Lewis acaba se tornando então um cristão anglicano, se eu não me engano. E aí o Lewis ele é um pouco mais, muito mais, na verdade, apologista assim, literal, né? Então ele vai escrever vários livros. Então na década de 40 ele vai fazer uma série de entrevistas no rádio, assim, de conversas no rádio. E aí depois essas conversas vão ser transcritas num livro bem famoso dele chamado Cristianismo Puro e Simples, que é um livro de 1954 que, de certa forma, sintetiza assim, o pensamento cristão dentro daquilo que eu mencionei antes da unidade, né? Então ele acaba dialogando ali com católicos, com anglicanos, com luteranos, presbiterianos, pegando apenas a essência, por isso que é cristianismo puro e simples. Então, se vocês quiserem aprender, né, a essência do cristianismo, assim, a ortodoxia, né, aquilo que são os pontos de unidade de todas as igrejas cristãs, esse é um ótimo livro, né, um ótimo começo, o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Mas além desses livros, então, onde ele é mais teológico, ele criou essa série, então, né, que é As Crônicas de Nárnia, que também, né, por coincidência aí, viraram filme também. E nessa série, aí, a presença do cristianismo ela é mais efetiva, ela é mais perceptível. Inclusive, eu coloco na figurinha aqui o leão, né? Porque há não sei se alguém não assistiu os filmes, também não vou dar spoiler aqui, né? Mas existe um leão na história, e ele é uma figura, um símbolo ali de Jesus, né? Então, o Lewis, ele é bem mais visível, assim, essa influência do cristianismo. Então, é possível, né, nossos jovens e nós mesmos termos acesso à arte de boa qualidade, né, a bons conteúdos, mas que eles são produzidos por cristãos e têm um pano de fundo cristão, uma cosmovisão cristã. Então, eu destaco esses dois autores. Mas todos eles aqui muito bons. Esse Don Richardson também aqui, ele tem um livro chamado Fator Melquisedeque, onde ele faz uma análise de várias culturas antigas e em todas elas ele encontra pontos de contato com o cristianismo, com o Deus criador, né? Então é bem interessante esse livro também. Nesse quadro aqui, então, agora, nós temos as perspectivas apologéticas. Esse quadro, irmãos, eu me baseei aqui no livro de apoio. Então, a primeira dessas formas aqui, dessas perspectivas, é chamada de a perspectiva clássica. Eu imagino que a maioria dos apologistas assembleianos, pentecostais, eles estão aqui, entre a clássica e a evidencialista. A escola aqui pressuposicionalista, tão longo o nome que nem coube aqui no quadro. Os pressuposicionalistas, em geral, são os reformados, né? Então, presbiterianos, via de regra, acabam adotando essa posição pressuposicionalista. E a fideísta é a mais, como eu diria,
poucas pessoas, assim, né, acabam assumindo ela. Então, ela acaba sendo uma certa minoria, porque ela é muito mais mística. Então, eu vou, inclusive, começar por ela. A postura, então, a perspectiva apologética fideísta, ela afirma que é impossível nós conhecermos a Deus, nós provarmos a existência de Deus, com o uso da razão. Então, ela diz que a única forma é através da fé. Então, por isso que o nome é fideísta. Então, para eles, a única coisa que nós precisamos ter é a experiência com Deus, essa fé, que vai fazer com que a gente, então, prove a essência de Deus, né, ou a existência de Deus. Então, por isso que ela é chamada aqui também de uma perspectiva intuitiva. O Martinho Lutero está citado aqui, então, como um fideísta, porque ele começa a reforma com a questão da fé, né, que o justo viverá pela fé. E dentro dos escritos dele, ele acaba indo um pouco para esse lado místico também, né? Além dele, temos Soren Kierkegaard. O Kierkegaard, ele está mais para um filósofo, exatamente, aqui, do que para um teólogo. E a teologia dele, ou a filosofia dele, então, ela vai muito dentro dessa visão, assim, mística. E o Karl Barth também, ele é um autor tido por muitos como liberal, embora não seja exatamente aquela teologia liberal, né, como a teologia em si define, ele talvez seria um neo-ortodoxo, não sei exatamente onde encaixar aqui a teologia do Karl Barth, mas o Barth, ele, por exemplo, não aceitava a ressurreição de Cristo como algo real. Então, ele tinha que a ressurreição foi algo simbólico, né? Algo que talvez assim seria um desejo inconsciente dos discípulos. Então, Jesus morreu, mas para os discípulos, como Jesus foi para o céu, né? Embora não tendo ressuscitado, mas para os discípulos ele estava presente, talvez através do Espírito Santo, né? Como alguém então que tivesse ressuscitado e estava ali. Então, o Karl Barth é um pouco estranho, assim, muitas das visões dele, né? E ele então defende essa apologética fideísta, onde ele diz que o que vai fazer com que a gente, de fato, conheça a Deus e defenda a existência de Deus é através da experiência. Os pressuposicionalistas, então, também são chamados de dogmáticos, eles defendem muito, eles usam muito a palavra cosmovisão. Então, quando a gente está lendo algum livro, está vendo algum vídeo, e a pessoa destaca muito a palavra cosmovisão, é possível que ele seja alguém, então, que segue o pressuposicionalismo. Nessa perspectiva apologética, entre os defensores está o João Calvino, né, o fundador aí do calvinismo, Cornelius Van Til e Gordon Clark, que também são calvinistas. Nessa perspectiva, eles até aceitam as evidências históricas, as evidências racionais e lógicas, mas eles dizem que essas evidências sozinhas, elas não conseguem nos levar a provar a existência de Deus. Então, para eles é preciso que a gente defina antes que Deus existe, como diz o texto de Romanos, né? Então, eu preciso já olhar para o mundo através dos óculos da crença, dos óculos da existência de Deus. E a partir dali eu consigo, então, encontrar essas provas, digamos assim, da existência de Deus. Então, alguns pontos, assim, do pressuposicionalismo, até nós consideramos corretos, né? Essa questão de cosmovisão, a gente entende que seja, de fato, importante, né? A gente ter isso em mente sempre, mas, via de regra, nós nos mantemos na perspectiva clássica e na perspectiva evidencialista. Então, são aquelas que mais nós vamos encontrar aqui pentecostais, né, assembleianos defendendo. A evidencialista, como o próprio nome já diz, ela parte de buscar evidências. Então, podem ser evidências históricas, podem ser evidências arqueológicas, podem ser evidências proféticas. Então, muitos apologistas evidencialistas, eles pegam as profecias, como, por exemplo, as profecias de Daniel, quando Daniel ali, ele prevê os reinos, né, que viriam depois, e aquilo se cumpriu perfeitamente, né? Então, eles usam isso como uma evidência, então, né, da veracidade da Bíblia, da existência de Deus e tudo mais. O próprio Jesus, quando previu a destruição do templo,
o cerco de Jerusalém, enfim, e acabou se cumprindo no ano 70 depois de Cristo, então ali mais uma evidência, né, que os evidencialistas colocariam. A perspectiva clássica ela é muito parecida com a evidencialista, porque ela também utiliza esse tipo de evidência, de prova, mas há uma diferença. A perspectiva apologética clássica, ela parte do racional. Então, para ela é preciso que faça sentido primeiro, dentro de uma perspectiva filosófica, digamos assim, né? Você precisa ter um argumento que comprove aquilo, para depois você partir buscar as evidências que vão comprovar. Já o evidencialista, ele não dá essa importância para a racionalidade, ele dá mais importância para as evidências em si. Então, o conjunto de evidências é que vai provar a existência de Deus. Já o clássico, né, o racional, ele vai dizer que primeiro tem que haver essa aceitação racional, lógica, e depois a gente busca as evidências para, de fato, comprovar. Há uma crítica aqui que se faz, o que eu posso dizer, assim, que a posição, inclusive, que vai ser defendida pelo autor da revista, né, é que todas essas perspectivas, elas, digamos assim, têm pontos positivos, né? Então todas elas podem ser utilizadas. Mas uma crítica que se costuma fazer aqui aos fideístas, né, que dizem que a gente não deveria utilizar a razão, é um texto que está lá em Mateus, capítulo 22, onde o próprio Jesus, ele afirma que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Então, todo coração, toda a tua alma e todo entendimento. Então, quando fala de entendimento aqui, os apologistas clássicos e evidencialistas entendem que Jesus está dizendo que nós devemos sim usar a razão para buscar a Deus. Porque se Deus nos dotou de razão, né? Se Deus nos deu essa dádiva, né? Esse dom do raciocínio, do intelecto, qual o sentido, né, faria se nós não pudéssemos utilizá-lo para algo tão precioso, né, tão necessário que refletir sobre Deus, buscar a Deus. Então, essa é uma forte crítica, né, a respeito dessa postura, então, dos fideístas, e até dos próprios pressuposicionalistas. Alguns deles, eles chegam a esse ponto, então, né, de colocar a razão como algo que não vai conseguir chegar em Deus, e que é algo incompleto, e que aí você precisa, então, ter a cosmovisão correta primeiro, para depois você chegar até Deus. Eu só peço desculpa para os irmãos aqui, eu havia elaborado aqui alguns apontamentos e eu acabei fechando a guia. Muito bem. Então, vamos lá. O nosso próximo slide, agora eu não estou achando a guia da gravação do Meet aqui. O nosso próximo slide vai fazer aqui um aceno, então, para a posição pressuposicionalista. Lá no material que os irmãos receberam, eu menciono essa disputa, podemos dizer assim, entre os teoremas e os axiomas, né? Então, quando a gente olha para o método científico que existe hoje, então existem duas formas aqui de nós descobrirmos uma verdade, de nós descobrirmos que algo ele é válido, cientificamente falando. Então, a primeira dessas formas é através dos teoremas. O método científico ele começa na dúvida sempre, né? Você faz uma pergunta e aí você elabora hipóteses, né? Você busca possíveis respostas para aquilo, aí você pega essas respostas e você testa elas, você aplica, você tenta replicar aquele experimento, aquela experiência, né? E quando essa resposta, essa hipótese, ela foi testada e foi comprovada, né? Foi demonstrada que ela é verdadeira, então a gente diz que aquilo é uma verdade.
aquilo se torna o que alguns chamam ali de postulados, né? Algo que foi provado, que foi comprovado. Então, aquilo é científico. Mas existe também... e aqui eu trago um exemplo, então, de algo que aconteceu dessa forma aqui, que são os teoremas, né? Esse aqui é uma demonstração da geometria do Euclides. Eu coloco lá como exemplo, então, as linhas paralelas. O Euclides, ele foi um matemático que colocou ali 4 postulados que ele fez, então, né, com base, então, em certos teoremas. Um desses postulados, então, dizia que a menor distância, por exemplo, entre 2 pontos é a linha reta, né? E aí ele dizia que qualquer segmento de reta, então, digamos, qualquer pedaço de uma reta, se você esticar ele até o infinito, você vai ter, então, uma reta. Ou seja, uma reta nunca vai deixar de ser reta, a reta não se dobra, se ela se dobrar, ela já não é mais uma reta, virou um círculo, uma elipse, enfim. Então, dada um determinado segmento de reta, se você esticar ele, você sempre vai ter uma linha reta. E isso há cálculos científicos, né, a geometria, né, que se aprende lá na escola, ao qual eu já confesso não era lá muito bom das exatas, mas a geometria ela comprova que o Euclides estava certo nisso. Mas teve um postulado dele, o 4º postulado, alguns autores tratam como 5º postulado, mas outros trazem que é o 4º. O 4º postulado dele é um axioma, é uma declaração que ela é autoevidente, é um princípio fundamental considerado como verdadeiro sem necessidade de prova. Porque esse 4º axioma do Newton, o 4º postulado, ele dizia que se você pegasse 2 linhas paralelas, né, como nós vemos na imagem aqui, ó, A e B, e você passasse com elas por cima de uma outra linha aqui, ó, uma linha transversal, em algum momento, essas 2 linhas paralelas aqui, elas se encontrariam, caso a soma dos ângulos aqui, ó, internos, formados por essas 2 linhas paralelas, eles não somassem 180 graus, e é o caso que nós podemos observar nessa imagem, então, em algum momento no futuro, né, se você esticasse infinitamente essas 2 paralelas, elas iriam se encontrar. Isso é uma coisa que não foi comprovada. Então, ninguém conseguiu ainda pegar esse axioma do Euclides e encontrar, digamos assim, um cálculo matemático, né, uma fórmula matemática. Dizem ali que já tem mais de 1080 anos que os matemáticos tentam provar isso. Inclusive, eu anotei aqui, ó, o postulado, né? Se 2 linhas intersectam uma terceira linha, de tal forma que a soma dos ângulos internos em um lado é menor que 2 ângulos retos, então, 2 ângulos de 90 graus, então as 2 linhas devem se intersectar, elas devem se cruzar, nesse lado, se forem estendidas indefinidamente. E por que não temos como comprovar esse axioma, esse postulado aqui do seu Euclides? Simplesmente porque ninguém consegue esticar uma linha até o infinito. Né? Esse é o grande ponto aqui. Então, não existe uma forma de você comprovar isso. E aí, o que se tem? Você toma isso como uma verdade. Caso esse postulado dele não fosse verdadeiro, então todos aqueles cálculos lá da geometria que a gente faz na escola, eles estariam incorretos, porque aqueles cálculos, eles derivam, né, são teoremas que se derivam desse axioma, mas um axioma que não foi provado. Então, pelo fato de que os cálculos que são derivados dele são corretos, então a gente entende que ele estava falando sério quando disse isso, né? Por mais impossível, né, que isso pareça, por mais impossível que seja de provar isso, né? Mas isso é aceito, então, dentro da matemática como algo autoevidente, um princípio fundamental. Então, com base nisso, né, nesse exemplo aqui da matemática, né, então o que a gente entende? Que na ciência existem certos conhecimentos, certos conceitos que não podem ser provados. Então, nesse caso, por que esses racionalistas, cientistas, querem tanto que nós provemos de uma forma empírica, né, de uma forma científica, a existência de Deus? Se eles próprios acabam tendo, então, dentro da sua ciência, né, a matemática é uma ciência, eles também têm conhecimentos que não podem ser provados e ainda assim eles aceitam como autoevidentes. Então, a conclusão que a gente chega, o argumento que a gente pode utilizar aqui, é que Deus, então, ele é o axioma fundamental. E aqui a gente dá, então, razão para os pressuposicionalistas. Esse aqui, digamos, pode ser um argumento
considerado como pressuposicional, porque nós supomos que Deus existe. E nós começamos, então, a analisar todo o universo a partir desse axioma, dessa verdade autoevidente que nós não conseguimos provar, assim como a gente não consegue provar uma paralela até o infinito, porque é impossível chegar no infinito, né? Então, nós também não conseguimos provar a existência de um ser infinito, eterno, porque nós somos finitos. Então, dentro dessa visão, nós aceitamos a existência de Deus como um axioma. Ele existe, porque ele é assim que tem que ser. E a partir desse conhecimento fundamental, a gente começa, então, a analisar a natureza e fazer ciência, né, tendo isso como base. No final, aqui a gente vai ter um quadro, vocês receberam lá no material, que mostra muitos cientistas que fizeram ciência de boa qualidade e que eles, de certa forma, comprovam isso aqui que a gente está falando. Porque eles eram pessoas criacionistas, alguns eram até mesmo religiosos, né? Sacerdotes e pastores, enfim, e ainda assim eles conseguiram fazer coisas que a ciência hoje tem como verdadeiras, como válidas. Então veja que não é anticientífico o pensamento cristão, o pensamento teísta. Não há necessidade de nós pregarmos uma separação entre a religião, entre a nossa fé e a ciência. A boa ciência, ela não anula a fé. E a fé, a boa fé, né, a forma correta de se viver a fé, ela também não agride, ela não anula a ciência. Então, ambas podem coexistir. Então, isso é um argumento pressuposicional. A partir de nós aceitarmos a existência de Deus, a gente começa, então, a fazer ciência. Bom, o próximo slide aqui mostra alguns, então, argumentos e evidências. Saindo, então, do campo da perspectiva pressuposicional, entrando, então, na evidencial e na clássica, né, nós temos aqui, então, uma série de argumentos e evidências. O primeiro desses argumentos é chamado de argumento étnico. Aquele livro do Dan Richardson, que eu mencionei, né, ele trabalha em cima desse argumento. Em todas as culturas existem histórias sobre um Deus celestial, eterno, criador, anterior aos deuses da natureza, mas que por alguma razão há um distanciamento. Então esse Deus ele se separa das suas criaturas, ou as suas criaturas se separam deles, e a partir daí então começa a surgir as mitologias, começa a surgir aqueles outros deuses. Então, naquele livro, né, o Fator Melquisedeque apresenta vários desses povos, e eu lembro de uma tribo da Coreia que estava ali, era mencionada, né, onde eles falavam de um Deus celestial, de um Deus azul. A palavra que eles utilizavam podia ser traduzida como azul, porque de fato era um Deus que ficava acima do céu azul, então era chamado de o Deus azul. E esse Deus era um Deus que havia criado todas as coisas, mas que havia se separado dos homens. E a partir dele, começou a haver, então, uma adoração aos antepassados mortos, né, aos grandes heróis, e aí começa a surgir, então, mitologias. Se eu não me engano, na China há uma lenda parecida, né, um mito parecido, e durante um certo tempo apenas o imperador podia adorar esse Deus, né, esse Deus superior ali, então era algo voltado para a elite. E o povo, então, como tem esse anseio por se religar a algo transcendente, né, se religar a Deus, nós somos metade parte, né, parte barro e parte espírito. Então essa parte espiritual nossa, ela quer se ligar com Deus que nos criou. Então os seres humanos acabam criando os falsos deuses, né, para tentar substituir, colocar no lugar de Deus. E aí eu concluo aqui, ó, se povos que nunca se viram compartilham a ideia de um criador, então esse é um forte argumento, então, né, a respeito da fé teísta, da existência de Deus. O texto bíblico aqui é Atos 17, 26, 27, onde justamente Paulo está mencionando, né, a existência lá do altar a Deus desconhecido. Enfim, ele fala que os seres humanos buscavam como que tateando, né, se encontrar a Deus, como se estivesse no escuro, então tentando encontrar a Deus. Então isso é um relato bíblico aqui, né, que se relaciona com o argumento étnico. O segundo argumento citado é o argumento psicológico.
Esse argumento, de forma resumida, afirma que ninguém nasce ateu. Então, o materialismo, né, o racionalismo, todas essas posturas que a gente viu no encontro passado, elas precisam ser ensinadas para as pessoas. Então, a postura natural de todo ser humano é a posição teísta. Uma questão assim, um exemplo bobo, mas que a gente pode utilizar, aquele que diz assim, que quando o avião está caindo não existe ninguém ateu, né? Todo mundo começa a orar e a rezar, enfim, né? E então isso está dentro aqui dessa questão de um argumento psicológico, né? Então nós, naturalmente, nós nascemos pensando em Deus. Então uma criança, se ela não for ensinada de que existe uma perspectiva materialista, de que existe uma posição ateísta, ela naturalmente ela tende a ser teísta. E aí, mesmo naqueles povos, a gente mistura esse argumento com o argumento étnico, né? Mesmo naqueles povos que hoje, por exemplo, são budistas e tudo mais, se não houver uma influência cultural, e aí acaba ficando complicado, né? Se você vive num país budista, por exemplo, vai estar na mídia, enfim, mesmo que dentro de casa você não receba influência nenhuma, né? Você vai acabar aderindo àquilo por osmose, digamos assim, né, nessa relação com a cultura. Mas mesmo nessas regiões, né, você vai, se você não tiver esse contato, né, se você conseguir negar essas influências, então naturalmente você vai se tornar teísta. Então o texto aqui de Romanos 1:20 também é uma evidência desse ponto. O próximo argumento é o argumento do movimento. Nesse argumento, basicamente, aqui, nenhum ser inanimado ou objeto pode se movimentar sem a ação de alguma força externa. Isso é uma lei da física, né? Estou aqui com o meu telefone aqui sobre a mesa, e ele agora está na minha mão, está flutuando aqui. Mas se eu soltar ele aqui na mesa, e eu não pegar mais ele, não mexer mais ele não vai sair daqui andando, né? Porque ele é um objeto, é um ser inanimado. Então, precisa que uma força externa venha e o movimento. E a própria ciência, né, os astrônomos, eles confirmam que o universo ele está em expansão, ele está se expandindo, as galáxias elas vão ficando mais distantes, né, tudo está em movimento, né, dentro do universo. Então, deve ter alguém que iniciou esse movimento. Então, essa é a base do argumento do movimento. Os cientistas dizem que teve uma explosão, que não é bem exatamente uma explosão, por isso as aspas, né, que é chamada então de Big Bang. E a partir desse momento, né, do Big Bang, então as coisas começaram a se expandir. Mas quem que teria provocado, quem que teria poder o suficiente para provocar tal evento, né? Caso a gente vá por uma linha aqui de misturar, né, o Big Bang, né, aceitar o Big Bang como existente, né? Então quem que provocou isso? Então nós temos essa resposta. Então inclusive famosa esse argumento, né, no sentido de que quando Deus diz lá, né, no princípio disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a luz aqui poderia então ser essa explosão inicial, né, esse Big Bang. Né? Então são algumas interpretações aí dentro do argumento do movimento. Mas basicamente ele é um argumento bastante forte nesse sentido, de que os objetos, a matéria, ela não se move se não houver uma força maior. E nós precisamos, então, de algo muito maior do que o universo para poder movimentar ele como ele está em movimento até hoje. O próximo argumento, parecido com esse, é o argumento cosmológico. Em uma frase, esse argumento seria: do nada, nada se produz. Tudo precisa ter uma causa primeira, uma razão de ser. Em outras palavras, nada no universo existiria sem a intervenção de uma força superior maior do que o próprio universo. Filosoficamente falando, nós vivemos aqui num mundo de seres contingentes. Dentro da filosofia, ser contingente é aquele que ele existe, mas que ele poderia não existir. Ele não é um ser assim que o mundo não poderia existir se não houvesse aquele ser. E o ser necessário são aqueles seres, né, ou no caso aqui, Deus, que existe de uma forma absoluta e não pode deixar de existir. Vamos pensar aqui dentro de um sistema menos complexo, talvez o Sol, por exemplo. Dentro do sistema solar, a gente sabe que o Sol ele é um ser necessário, porque se não tivesse o Sol lá no centro do sistema solar, fazendo com que atraindo, né, os planetas
para girar ao redor dele, o sistema solar não existiria. Então, para que o sistema solar exista, é necessário que exista essa estrela que nós chamamos de Sol no centro do sistema solar. Já a Lua, por exemplo, né, que é um satélite da Terra, para o sistema solar como um todo, ela é um ser contingente. Então, caso a Lua existisse ou não existisse, o sistema solar poderia continuar existindo. Mas o Sol é o ser necessário. Então, o argumento cosmológico ele vai mais ou menos nessa linha, né? Então, para que haja a matéria, para que haja o universo como ele existe hoje, é necessário que haja uma força superior, uma força maior do que o próprio universo, para que, de fato, ele exista e esteja aqui. E o texto aqui de Hebreus 11:3, ele vai ser, inclusive, o texto áureo aqui, o texto lido na primeira lição do quarto trimestre, onde ele fala que pela fé nós entendemos que os mundos por Deus foram criados, né? Então, a Bíblia, né, ela nos dá esse argumento de que o ser necessário que colocou o cosmos em ação e em equilíbrio, né, é Deus. Eu estou indo rápido aqui, irmãos, porque nós já estamos se aproximando das 11 horas. Então, eu vou usar mais uns 5 minutos aqui para nós terminarmos. O próximo argumento, o argumento teleológico. Esse argumento se baseia no fato de que a vida ela é algo rara, então é necessário que tenha uma série de fatores alinhados, pegando aqui então como exemplo o próprio sistema solar que nós mencionamos, né? Se nós estivéssemos um pouquinho mais próximos do Sol, uma órbita mais próxima, ia ser muito quente aqui, então não teria condições de existir a vida. E se nós estivéssemos um pouco mais longe, ia ser tudo congelado, tudo muito frio, então também não haveria vida. Então, sabendo que todo projeto, né, então isso aqui nos mostra que há um projeto, né, não é coincidência, né, a Terra está nessa zona habitável que ela se encontra, né, sabendo que todo projeto exige uma inteligência que o crie, esse projeto imenso, né, que a gente chama de universo, ele exige uma inteligência ainda maior, uma inteligência que apenas um ser perfeito poderia ter. E aí Jó 38 nos dá o argumento, né, onde ele questiona, né, Deus questionando ali, né, onde estavas tu quando eu criava a terra, quando eu, enfim, criei, coloquei as estrelas, enfim, né, a ursa e tudo mais. Então, é um argumento aqui que vai dentro da visão teleológica. Não confundir com teológica, né. O próximo argumento, esse argumento é chamado de argumento ontológico. Alguns apologistas clássicos e evidencialistas não gostam muito desse argumento, até porque existe, digamos assim, um contra-argumento a ele, né? Mas ele foi, durante muito tempo aqui, bastante citado, e para mim ele faz, assim, bastante sentido, ele é bastante lógico. A ontologia é o estudo do ser. Então, o argumento ontológico diz que o homem tem dentro de si a ideia de um ser perfeito. Então, nós só imaginamos que existe um Deus, né, porque existe uma ideia de perfeição. Então, a gente, sendo tão imperfeito, a gente jamais iria imaginar uma coisa perfeita. Basta a gente ver, por exemplo, nas mitologias, que são aqueles deuses criados pelos homens, os deuses sempre se parecem com os povos que os criaram. Então, os deuses dos gregos, por exemplo, vão ter costumes gregos. Os deuses dos nórdicos têm costumes nórdicos, têm as barbas que os nórdicos usavam, enfim. Então, os deuses são parecidos com os que estão criando aqueles deuses. E então, quer dizer, um ser imperfeito como nós somos não vai imaginar, né, um ser perfeito, a menos que esse ser perfeito exista. Mas aí, um outro ponto dentro do argumento ontológico é o seguinte: um ser, para ser considerado perfeito, a existência tem que ser um dos atributos, porque se ele não existe, ele não é perfeito. Eu posso imaginar uma comida perfeita, por exemplo, maravilhosa, mas se essa comida não existe, ela não é uma comida perfeita, né? Porque ela está só no campo da ficção, da fantasia. Então, o argumento ontológico ele se baseia nisso, né? Que o ser, para ser perfeito, ele precisa existir. Então, se eu consigo imaginar um ser perfeito, é uma necessidade, né, que esse ser exista. Isaías 46, deixa eu só buscar essa referência aqui. Isaías 46.
9:10. Então aqui é Deus falando, né? Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então esse é o argumento ontológico, biblicamente falando. Bom, então antes de entrarmos na tabela, vamos só repassar aqui, então, né, no material ali os irmãos receberam todos esses argumentos, e esses argumentos, eles são utilizados, podemos dizer assim, pela apologia, então, clássica e a apologia evidencialista. Então, existem, se você for procurar aí, certos filósofos, né, que rejeitam esses argumentos e que buscam encontrar formas de derrubar, né, digamos assim, esses argumentos. Mas tudo dentro do campo da razão, do campo da filosofia, do campo da lógica, e acaba que não tem ali, então, um certo e um errado, né? E então eles podem sim ser utilizados aqui, então, como argumentos que provam a existência de Deus de uma forma racional, de uma forma lógica. E tanto isso é verdade que aqui está a tabela, então, que eu mencionei para os irmãos dos teístas, né, que apesar não, né, talvez até pelo fato de serem cristãos, de serem teístas, eles acabaram se destacando aqui nas suas áreas. Eu digo apesar no sentido de que se de fato a crença em Deus, o teísmo, ele fosse algo anticientífico, ele fosse algo de segunda categoria, né, então jamais nós teríamos pensadores e filósofos assim importantes, cientistas, que fossem teístas. Eu coloquei eles aqui por ordem de antiguidade e comecei com o Kepler, Johannes Kepler. Ele foi um astrônomo e matemático alemão, ele era criacionista, e ele tem aqui, inclusive, uma frase que eu gostaria de ler para vocês, onde ele havia escrito um livro chamado Mysterium Cosmográfico, e aí ele escreve uma carta aqui, onde ele fala a seguinte frase: Deus, permita que minha prazerosa especulação, que seria o livro, tenha entre os homens racionais o efeito completo que me esforcei em obter na publicação. Isso é, que a crença na criação do mundo seja fortalecida por meio desse apoio externo, que a opinião sobre o Criador seja reconhecida na natureza e que a sua sabedoria inexaurível brilhe cada vez mais. Então, isso aqui como se fosse a oração dele, né, a dedicação desse livro aqui a Deus. Então, veja, que era um astrônomo, né, um cientista, lá no século XVI, que faz um livro, que faz estudos, e o objetivo dele era justamente provar o raciocínio criacionista, né, a visão de mundo, né, a cosmovisão bíblica. E o Kepler ele vai influenciar o Newton, que é o terceiro aqui da nossa lista, que eu acho que todos conhecem, né, tem a, a teoria da gravidade, né, que ele teria sido então o que desenvolveu essa teoria. A lenda diz que ele estava sentado embaixo de uma árvore, né, de uma macieira, e aí caiu uma maçã na cabeça dele, ele teve então ali a ideia, né, descobriu a teoria da gravidade. Mas é de fato uma lenda, né, isso não foi dessa forma que aconteceu. Mas o Newton, né, com base até então nas descobertas ali do Kepler, ele vai criar então a teoria da gravitação universal, né, dos planetas, né, a atração cosmológica, enfim. Então ele é alguém assim que revolucionou a astronomia. E ele também tem aplicações práticas, porque ele também era físico, era matemático, então para quem não gosta muito de matemática, né, não é um camarada muito legal assim, mas para quem depende da matemática, né, quem estuda engenharia, a matemática avançada aí, né, então ele é um dos inventores aí da área do cálculo diferencial e também do cálculo integral, que eu sei que para quem estuda engenharia são duas matérias assim bem complicadas, né, de se passar. Mas o Newton cristão, né, o Newton teísta, ele é antes de ter a matéria escrita, né, ele foi quem desenvolveu essas áreas. Então,
Isaac Newton. Junto dele aqui também tem o Leibniz, eles são da mesma época, ele também era matemático, era físico, filósofo, e ele também fez avanços, né, nessa área do cálculo integral. O Blaise Pascal também é outro matemático, e ele é o criador da calculadora, a primeira calculadora, uma calculadora mecânica, né, lá em 1650, e essa calculadora, podemos dizer assim, é precursora, então, da computação, né, dos computadores que a gente tem hoje. Então, o fato de a gente estar podendo ter esse encontro hoje aqui através do computador, através da internet, né, tudo começa lá com Blaise Pascal, um teísta, um cristão, que inventou aqui a calculadora. Temos também o Mendel, que ele é o pai da genética, e esse, inclusive, ele era frade agostiniano, né, então era cristão, e ainda assim era biólogo, era botânico, e eu ainda lembro um pouco dele nas aulas de ciências, né, de biologia, os experimentos com as plantinhas, assim, com as flores, né, com as ervilhas. Então, ele vai ser o primeiro a trabalhar dentro dessa ideia aí da genética. O Pasteur também é um camarada bem conhecido, é um cientista francês, criador da pasteurização, aquele negócio de você esquentar a comida e depois esfriar, né, para matar as bactérias ali. Então, aqui o textinho aqui diz que ele foi alguém que contribuiu para a redução global da mortalidade no século XIX. Então, alguém importante, né, dentro da área aqui da microbiologia e da ciência. O C.S. Lewis, nós já citamos ele, foi um escritor de destaque. E aí aqui já chegando nos mais recentes, então tem Anthony Flew, ele é um ex-ateu militante. Nos anos de 60 até 2000, ele foi um dos mais influentes assim, escritores do ateísmo, né? Era aquele ateu militante que buscava negar a existência de Deus, provar a inexistência de Deus. Mas, em 2004, ele vai ter uma experiência de conversão. Então, até parece a ideia de um... Agora me fugiu o nome dele aqui, mas há um outro ateu também famoso aí do século XX, que também ele foi escrever um livro para tentar negar a ressurreição de Cristo, e nas pesquisas que ele estava fazendo para fazer esse livro, negando a ressurreição de Cristo, ele se convenceu de que, de fato, Jesus tinha ressuscitado e que Jesus era real, e acabou se convertendo. Então, é interessante, né, como acontece isso, né, dentro da questão da apologética, né, você se dedica àquilo e tu acaba racionalmente chegando aqui ao conhecimento de Deus. E o último aqui do nosso top 10 é Francis Collins, esse é o único da lista aqui que ainda está vivo, ele é um cientista geneticista dos Estados Unidos, ele é o diretor, ou ele dirigiu na época, né, o projeto Genoma, que foi aquele projeto, então, que mapeou o DNA. Então, hoje nós temos muitos avanços na saúde, né, em todas as áreas, devido a esse mapeamento aí do genoma, que foi coordenado por Francis Collins, e que é um teísta, que é um cristão, né? Então, perceba que não há nenhuma oposição entre você ser cristão e você desenvolver raciocínio, intelecto, ciência, né, de boa qualidade. Então, a posição teísta, a gente deve enfatizar isso, e esse trimestre da EBD vai ser muito útil para isso, né? Enfatizar aos nossos alunos que eles podem, sim, seguir as carreiras que eles desejarem, né? E manter a sua fé. Você não precisa abrir mão, né, daquilo que você acredita da sua fé para ter sucesso em alguma carreira científica ou algo parecido. Vocês estão muito quietinhos hoje. Vamos ver depois na hora da interação aqui. O Nathaniel hoje não falou nada. Bom, esses argumentos que nós colocamos aqui, então, são da perspectiva clássica, da perspectiva evidencialista, falamos também um pouquinho ali da perspectiva pressuposicionalista, né? Mas eu coloco aqui, para não desagradar os defensores da perspectiva fideísta, que eu só critiquei eles lá no início, né? Mas tem alguma coisa aqui que a gente concorda com os fideístas. É que o maior argumento, né, além de todos esses argumentos racionais, todas essas evidências científicas, o maior argumento para provarmos a existência de Deus ainda é a transformação que ele faz. Então, ele é o único que consegue pegar alguém que era viciado, né? Era talvez um bandido, né? Um criminoso, e a conversão faz com que essa pessoa chegue ao arrependimento, que essa pessoa pague pelos seus crimes, né? E essa pessoa mude de vida.
Então, isso, nenhuma outra filosofia, nenhum outro conjunto de valores morais ou nenhum método científico, né, vai fazer com que a pessoa tenha essa transformação, essa mudança de vida. Então, acho que esse, de fato, é um grande argumento, né? E a apologética, ela não tem como papel principal levar as pessoas à salvação. Embora eu citei aqui o Anthony Flew, esse outro cientista que eu esqueci o nome, né, que foram pessoas que chegaram, o próprio Lewis também, né, que chegaram a Deus através da razão, através do intelecto, primeiramente. Mas depois eles também passaram por experiências de transformação, né, de conversão, de fato. Mas não há uma intencionalidade na apologética de conversão. Não é uma espécie de evangelismo, né? Ela é mais uma defesa mesmo, né? De fortalecer, de dar argumentos, enfim. Então, isso faz com que a gente entenda que ela é importante, ela é necessária, mas nada vai substituir a pregação do evangelho. Então, isso é algo que também a gente precisa ter em mente, né? Estudar é importante, buscar o conhecimento, né? Tudo isso é muito bom, mas a gente não pode perder de vista que nós temos uma missão com os nossos alunos, com os nossos vizinhos, com as pessoas que nós amamos, que é levar o evangelho, né? O genuíno evangelho a essas pessoas. Então, isso é algo que não podemos perder de vista. Então, é isso, meus queridos amigos. Aos que vão nos deixar agora, que estão aqui na gravação, nós vamos parar a gravação. E os irmãos aqui, os guerreiros, né, que aguentaram aqui até o final, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões. E vamos aqui também compartilhar as nossas experiências aqui de conversão. E para você, então, que nos acompanhou até aqui, um forte abraço e fiquem com Deus.